Olá! Bem-vindos a mais uma análise focada em legislação, pensando sempre em quem está aí na batalha dos concursos. Hoje o nosso alvo é um capítulo assim que vira e mexe aparece em prova, o capítulo 3, lá do título 1 da parte especial do Código Penal. Vamos falar da periclitação da vida e da saúde, artigos 130 a 136. E a proposta aqui, é ir além daquela leitura corrida da lei seca. Se você puder, pega aí sua legislação esquematizada, seu material de estudo para acompanhar. A gente vai fazer aquela leitura com maldade, sabe? Buscando onde a banca gosta de complicar, as tais pegadinhas, vamos desvendar o que realmente importa nesses artigos, ok? Exato. É impressionante como a aprovação muitas vezes está num detalhe, né? Uma palavra ali, uma condição que passou batida. E o fascinante é justamente ver como a banca explora essas nuances para diferenciar os candidatos. Vamos fundo nisso. Combinado, então. Começando pelo 130, o perigo de contágio venéreo. O caput fala em expor alguém, por relações sexuais ou ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. A ação é expor, os meios estão claros. Mas esse sabe ou deve saber, hein? Isso sempre pega. Opa, aí já está a primeira pegadinha clássica. Esse deve saber é a chave. Ele indica que o dolo eventual já basta para o crime acontecer. Quer dizer, não precisa ter intenção direta. Sabe, se o sujeito tinha como saber que estava contaminado e mesmo assim correu o risco de expor o outro, pronto, já configura. É diferente de outros crimes que exigem aquela intenção clara, o dolo direto. E outro ponto, a pena. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Atenção nesse ou, é alternativa. Entendi. Então o dolo eventual já serve para a forma simples. Mas aí tem um parágrafo primeiro que qualifica o crime. Ele diz: se é intenção do agente transmitir a moléstia. Aí a história muda, né? Muda total, completamente. Aqui sim o legislador foi claro. Precisa da intenção de transmitir. O dolo tem que ser específico. Não basta mais só assumir o risco, tem que querer o resultado mesmo. E a pena, claro, reflete isso. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Percebe a diferença? Agora é e multa, cumulativa. No caput era ou. Essa comparação entre dolo eventual no caput e dolo específico no parágrafo 1º, nossa, isso é questão certa. E ainda tem o parágrafo segundo. Parece importante também. Crucialíssimo. O texto é direto. Somente se procede mediante representação. Isso aqui define a condição de procedibilidade, ou seja, mesmo sendo ação penal pública, ela depende da vítima querer, né? Da manifestação de vontade dela ou do representante legal para o MP poder agir. Sem essa representação, não tem processo. Decorar quais crimes precisam de representação é básico para a prova. E o 130 é um exemplo que sempre está lá. Ok, anotado. Representação no 130. Agora, comparando com o artigo do lado, o 131. Perigo de contágio de moléstia grave. O texto fala em praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, ato capaz de produzir o contágio. Parece que a lógica já começa diferente aqui. Exatamente. Ótima observação. A diferença fundamental está logo de cara no caput. Aqui a forma simples já exige o dolo específico, com o fim de transmitir. Lembra que no 130 o caput aceitava o dolo eventual? Aqui não. Tem que ter a intenção clara desde o início. E outra coisa, a moléstia tem que ser grave, um conceito mais aberto que moléstia venérea, né? Faz sentido. E sobre a ação penal? O 131 não menciona a representação. E aí tá outra pegadinha. O silêncio da lei nesse caso significa que vale a regra geral. Ação penal pública incondicionada. O Ministério Público age de ofício, não depende da vontade da vítima. Comparar o 130, que é condicionada, com o 131, incondicionada. Esse é o tipo de coisa que a banca ama explorar. A pena aqui também é de reclusão de 1 a 4 anos. E multa, igualzinha à forma qualificada do 130. Olha aí, outra comparação boa. Perfeito, essa comparação direta ajuda muito. Seguindo, artigo 132. Perigo para a vida ou saúde de outrem. O texto enfatiza expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Esse direto e iminente parece central, né?
E no finalzinho tem se o fato não constitui crime mais grave. O que isso quer dizer na prática? Exato. Esse direto e iminente sinaliza que estamos falando de um crime de perigo concreto. Não basta, assim, uma conduta genericamente perigosa. Tem que ser provado, no caso, que houve um risco real, próximo, palpável para a vítima. E essa parte final, se o fato não constituir crime mais grave, é a famosa subsidiariedade expressa. Na prática, significa que o 132 só entra em campo se a conduta não for algo mais grave. Por exemplo, se a exposição ao perigo for tão intensa que já vire uma tentativa de homicídio, aí a pessoa responde pela tentativa, não pelo 132. Ele é meio que um crime reserva, sabe? Para quando o perigo não chegou a tanto. A pena base é detenção de 3 meses a 1 ano. Entendi. Ele fica ali para preencher uma lacuna, quando não cabe algo mais grave. E tem um parágrafo único nesse artigo, né? Falando de transporte de pessoas. Sim, um acréscimo de 98. Ele traz uma causa de aumento de pena específica de 1/6 a 1/3. Mas atenção, só se aplica se o perigo vier do transporte de pessoas para a prestação de serviços em desacordo com as normas legais. A pegadinha aqui é que o aumento é só para essa situação bem específica. Levar trabalhador de forma irregular e perigosa. Não é qualquer transporte arriscado que aumenta a pena por aqui. Tem que ter essa ligação com o trabalho e a ilegalidade no transporte. Bem específico mesmo. Agora, um artigo que sempre gera debate e teve mudança recente e importante. O 133, abandono de incapaz. O caput define: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Muitos elementos aqui, né? Muitos e cruciais. Primeiro, o sujeito ativo não é qualquer um. Tem que ser alguém com esse dever específico de cuidar, guardar, vigiar. Segundo, a vítima. A chave é a incapacidade fática de se defender dos riscos do abandono. Isso confunde muito. Não é incapacidade civil, lá do direito civil. Menoridade, interdição, necessariamente. Pensa num adulto doente, acamado, ou alguém perdido numa serra. Ele pode ser civilmente capaz, mas naquela situação ele é incapaz de se defender dos riscos do abandono. Entende? Uhum. Terceiro, a ação é abandonar, largar a própria sorte. E atenção máxima à pena, que mudou. A Lei 15.163, de 2025, alterou o caput para reclusão de 2 a 5 anos. Antes era detenção. Uma mudança bem significativa. Essa incapacidade fática parece um conceito meio aberto, né? Como as bancas costumam pegar nisso? Geralmente com casinhos concretos. Eles descrevem uma situação e perguntam se configura o crime. A análise tem que ser contextual. Qual a idade da vítima? Onde foi abandonada? Era o lugar perigoso? Por quanto tempo? A vítima tinha alguma condição especial? Deixar uma criança de 4 anos sozinha em casa por horas é claramente abandono. Agora, deixar um adolescente de 15 anos por meia hora para ir na padaria, provavelmente não. Tem que analisar o risco real e a capacidade de defesa da vítima naquele contexto. Entendi. A análise é bem caso a caso. E o artigo tem as formas qualificadas, né? Se resultar lesão grave ou morte, nos parágrafos 1º e 2º. As penas aí também subiram. Subiram e bastante. A mesma Lei 15.163/2025 atualizou essas penas. Agora são de reclusão também, de 3 a 7 anos, se der lesão corporal grave, e de 8 a 14 anos se resultar em morte. Penas bem mais severas. E é fundamental entender que são crimes pré-dolosos. O que é isso? O agente tem dolo, a intenção de abandonar. Mas o resultado mais grave, a lesão ou a morte, acontece por culpa. Ele não queria matar ou lesionar gravemente, mas esse resultado era previsível e aconteceu por causa do abandono culposo dele. Dolo no início, culpa no fim. Identificar isso é chave. Certo. E para completar o 133, tem o parágrafo 3º com aumentos de pena de 1/3. Quais são as hipóteses? São 3 situações que aumentam a pena em 13. Primeiro, se o abandono for em lugar ermo. Segundo, se o agente tiver uma relação específica com a vítima.
ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador. Terceiro, se a vítima for maior de 60 anos conforme o Estatuto do Idoso. Pegadinhas aqui. A lista do inciso 2 é fechada, taxativa. Tem que decorar quem são essas pessoas. No inciso 3, a idade, mais de 60. E o lugar ermo, bom, é um conceito meio aberto, né? Significa lugar isolado, desabitado, onde pedir socorro seria difícil. Uma estrada deserta à noite, uma mata fechada. A ideia é que o lugar aumenta o risco. Ok. Muitas camadas no 133. O próximo é o 134, exposição ao abandono de recém-nascido. Esse parece ainda mais específico. Bem mais. O tipo penal diz expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Olha os elementos super específicos aqui que as bancas adoram. Primeiro, a vítima tem que ser recém-nascido, não é bebê, não é criança pequena, é recém-nascido. Se for uma criança de, 6 meses, já não cabe o 134, pode ser o 133. Segundo, a finalidade. Para ocultar desonra própria, tem que ter esse dolo específico, essa motivação. Se a mãe abandona o recém-nascido por miséria extrema, por exemplo, sem ter essa questão da desonra, não é 134, seria o 133 provavelmente. É um crime muito ligado à ideia de esconder a gravidez ou o parto. Entendi. E a pena dele, se a gente comparar com o 133, que acabamos de ver com pena alta? Ah, aqui está uma diferença gritante. A pena do caput do 134 é bem mais branda. Detenção, de 6 meses a 2 anos. Lembra que o 133 caput agora é reclusão de 2 a 5 anos. A diferença é enorme. É uma pegadinha clássica comparar as penas. O legislador considerou essa motivação de ocultar desonra como algo que merecia uma pena menor na forma simples. Faz sentido essa lógica da pena menor pela motivação. E ele também tem qualificadoras pelo resultado, tipo lesão ou morte? Bem sim, nos parágrafos 1º e 2º. A lógica é a mesma do preterdolo. Dolo em expor ou abandonar, culpa no resultado mais grave. Se resulta lesão grave, parágrafo 1º, a pena é detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, parágrafo 2º, detenção de 2 a 6 anos. Percebe? Mesmo qualificadas, as penas do 134 continuam sendo de detenção e são bem inferiores às qualificadas do 133, que são de reclusão. Comparar regime de pena, detenção versus reclusão, e os patamares entre 133 e 134 é exercício obrigatório para a prova. Excelente essa comparação lado a lado. Avançando, chegamos no artigo 135, omissão de socorro. O texto descreve 2 formas, né? Deixar de prestar assistência ou não pedir o socorro da autoridade. Mas ele coloca uma condição muito clara: quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Essa condição parece ser o ponto central aqui, certo? Com certeza. É o detalhe número 1 que cai em prova sobre omissão de socorro. A obrigação de ajudar, seja diretamente ou chamando ajuda, só existe se a pessoa puder fazer isso sem se colocar em risco sério. Se ajudar alguém num incêndio significar entrar nas chamas, ou se socorrer alguém num tiroteio significar se expor aos tiros, bom, aí não há crime se a pessoa não agir. A lei não exige que ninguém seja herói. Outro ponto. As vítimas listadas no artigo, criança abandonada, pessoa inválida, ferida, etc., são geralmente vistas como exemplos. A ideia é proteger qualquer pessoa em situação de perigo real e desamparo. E a pena? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. De novo, alternativa. E o parágrafo único, que traz aumentos de pena? Isso. A pena aumenta da metade se da omissão resultar lesão corporal grave. E ela triplica se resultar a morte. Atenção total nessas frações. É metade, é triplicada. Não é até a metade, não é até o triplo. São valores fixos de aumento. E claro, também é preterdoloso. Dolo na omissão, quando podia e devia socorrer sem risco, e culpa no resultado mais grave que aconteceu por causa disso. Entendido. Agora o 135A, sobre o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial.
Um artigo mais recente, de 2012. O que ele proíbe exatamente? Ele criminaliza aquela prática de exigir o cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia ou preenchimento de formulário como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial. A palavra-chave e a pegadinha que as bancas adoram é emergencial. O crime só acontece se essa exigência for feita para liberar um atendimento de urgência, de emergência mesmo. Não vale para consulta marcada, para exame agendado, cirurgia eletiva. A ideia é garantir que ninguém seja barrado na porta do hospital numa situação crítica por causa de burocracia ou garantia financeira. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui a multa é cumulativa. Certo. E ele também prevê aumento se o resultado for pior, como lesão ou morte. Se resultar lesão grave e até o triplo se resultar morte. Viu a diferença? É até. Isso dá mais margem para o juiz na hora de aplicar o aumento. Não é uma fração fixa como no 135, metade triplicada. Essa sutileza na redação é prato cheio para a questão de prova. Uma diferença importante mesmo. Para fechar o capítulo, o artigo 136, sobre maus tratos. O texto fala em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Nossa, parece cheio de requisitos específicos. Sim, e cada um deles é importante. Primeiro, o sujeito ativo não é qualquer um. É quem tem essa relação de autoridade, guarda ou vigilância. Pais, professores, cuidadores. Segundo, a finalidade é específica. Tem que ser para educar, ensinar, tratar ou custodiar. Terceiro, a conduta expõe a perigo a vida ou a saúde. E o artigo dá exemplos: privar de alimento, trabalho excessivo, abuso de meio de correção. E aqui vem uma confusão clássica: diferenciar maus tratos de tortura. Qual a linha divisória? Essa é uma dúvida muito comum mesmo. Como a gente diferencia? A diferença está basicamente na intensidade do sofrimento e na finalidade. Os maus tratos do 136 acontecem nesse contexto de educação, tratamento, etc., e basta exposição a perigo da vida ou saúde. Pode ser um abuso de correção que não chega a ser algo excruciante. Já a tortura, lá da Lei 945597, exige um intenso sofrimento físico ou mental, causado por violência ou grave ameaça e com outras finalidades: obter informação, castigo pessoal, discriminação. A intensidade e a finalidade são cruciais. Para o 136, basta o perigo e aquela finalidade educacional custódia. E um ponto importantíssimo. Lembra da Lei 15.163/2025? Ela também mexeu aqui. A pena do caput do 136 foi alterada e ficou igual à do 133. Reclusão de 2 a 5 anos. Caramba! Então, as penas da forma simples do 133, abandono de incapaz, e do 136, maus tratos, agora são idênticas. Idênticas. E não só as simples. Os parágrafos 1º, lesão grave, e 2º, morte, do 136 também tiveram as penas atualizadas pela Lei 15.163/2025 e ficaram iguaizinhas às do 133 qualificado. Reclusão de 3 a 7 anos para lesão grave e reclusão de 8 a 14 anos para morte. São crimes préter-dolosos e essa equiparação total das penas entre o 133 e o 136, tanto simples quanto qualificadas, é uma novidade legislativa muito relevante. Com certeza vai ser cobrada. Nossa, muito bom saber disso. E para finalizar mesmo, 136, tem o terceiro, né? Uma causa de aumento? Isso, um aumento fixo de 1/3 se o crime for contra menor de 14 anos. Veio lá do ECA. Detalhe simples, mas que derruba candidato desatento. Decorar a idade, 14, e a fração 1/3. E vale tanto para a forma simples quanto para as qualificadas. Ufa! Que análise detalhada desses artigos. Fica muito claro que só ler a lei não basta, né? A gente viu a importância de olhar o dolo eventual ou específico, condição de procedibilidade, tipo a representação lá no 130, a subsidiariedade do 132, os elementos super específicos de cada tipo, recém-nascido, incapaz de se defender, maior de 60, menor de 14, o tipo de pena, detenção, reclusão, a multa, é ou, é e, claro, as frações
proporções exatas ou aqueles limites tipo até nas qualificadoras e aumentos. São muitos detalhes mesmo. Exatamente. E são esses detalhes, essas minúcias, que as bancas usam para separar quem estudou de verdade de quem só passou o olho. Dominar isso, entender a lógica por trás de cada detalhe, é o que constrói a base sólida para encarar direito penal em concurso. Memorizar ativamente esses pontos, essas pegadinhas, faz toda a diferença. Pois é. E falando em memorização ativa e não cair nessas armadilhas, para aprender as pegadinhas e memorizar esses detalhes cruciais de forma eficiente, use nossos flashcards do Anki. Eles são feitos justamente para isso, para ajudar a fixar esses pontos que a gente discutiu aqui e otimizar o seu tempo de estudo. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nesta análise focada nos crimes de pericletação da vida e da saúde. Esperamos que essa conversa ajude na sua preparação. E fica uma reflexão final, né? Com essa elevação bem considerável das penas nos artigos 133 e 136 pela nova lei, como será que isso vai impactar a aplicação do princípio da proporcionalidade nos casos concretos? Especialmente quando a gente compara com outros crimes. É algo para a gente ficar de olho na jurisprudência que vai se formar.